aqui, ó, o item 141 do Palavra de Vida, que era hospitalidade. Quando o pessoal chegar, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Paulo, Hebreus 13:2. É provável que nem sempre disponha dos recursos necessários à hospedagem de companheiros em casa. Obstáculos e vínculos domésticos, em muitas ocasiões, determinam o impedimento. Se a parentela ainda não se compraz contigo na cultura da gentileza, não é justo violentes a harmonia do lar, estabelecendo discórdia em nome do Evangelho que te recomenda servi-los. Nada razoável empilhar amigos em espaço irrisório, impondo-lhes constrangimento à conta de bem-querer. Todos nós, porém, conseguimos descerrar as portas da alma e oferecer acolhimento moral. Nem todos os desabrigados se classificam entre os que jornadeiam sem teto. Aqui e ali surpreendemos os que vagueiam deserdados de apoio e convivência. Observa e pelo-ás no caminho a te pedirem asilo ao entendimento. Dá-lhes uma frase de coragem, um pensamento de paz, um gesto de amizade, momentos de atenção. Aqueles que hoje se reerguem com a sua migalha de amor é quem te vai solucionar as necessidades de amanhã num carro de bênção. Não te digas inútil, nem te afirmes incapaz. Ninguém existe que não possa auxiliar alguém estendendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração. Emmanuel. Graças a Deus, Senhor. Mais uma vez lhe agradecemos por tudo, por mais um dia, por mais essa noite que chega para descanso. Agradecemos por todas as ocorrências que muito nos ajudaram a construir um maior patrimônio de experiências. E, Senhor, junto com o que temos aprendido de Ti, do Teu Evangelho, tudo isso nos fortalece, nos deixa cada vez mais aptos a constituir uma jornada diferente de todas as outras que já tivemos. Por isso, Senhor, em primeira mão, queremos te agradecer muito por todas essas oportunidades que temos todos os dias, que às vezes ainda erramos, por sermos ainda muito infantis, mas mesmo assim, Senhor, já nos abriste os olhos para que na próxima tentemos acertar. Pedimos por todo o grupo, Senhor, por todos aqui presentes, por os que virão até nós, por os que não poderão vir. Enfim, Senhor, que todos recebam a mesma energia, a mesma vibração que nós aqui estamos recebendo. Que cada um, onde estiver, se sinta nesse instante bem melhor do que estava ainda há pouco. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles nomes que estão em nossas cabeças, que estão em nossos corações, irmãos nossos que estão passando por problemas de saúde, estão doentes, hospitalizados, em casa, onde quer que estejam. A nossa irmã Delma, que também está hospitalizada. Que possam todos esses irmãos, inclusive ela, receber dos médicos do alto, dos médicos do espaço, tudo aquilo que necessitam para alcançarem o mais rápido possível a sua cura. Pedimos também para aqueles que estão sem casa, sem teto, sem lar, aqueles que estão também doentes, psíquicos, emocionais, doentes espirituais. Enfim, Senhor, fica até mais fácil pedir por toda essa humanidade,
como disseste, né, os sãos não precisam de ti, e sim os doentes. Então pedimos por todos nós, essa humanidade ainda doente, mas que com a sua boa vontade, a sua paciência, alcançaremos a cura também. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos espirituais aqui presentes, que vocês possam nos ajudar a nos intuir, a todos compreenderem melhor as lições que vamos aqui estudar. Obrigado por tudo. Graças a Deus. Seja, Senhor, graças a Deus. Boa noite, Elisa. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Frânio. Consuelo. Boa noite, seu Roberto, Elisa, Frânio, Jorge. Boa noite. Isso. Boa noite, Jorge, seu Roberto, Consuelo e seu Afrânio. Está muito baixo, Elisa. Tá? Boa noite, John Boy, Mary Ellen. Deixa eu ajeitar aqui. Melhorou? Para mim, estava bom agora. Tá pertinho de mim, cara. Oi? Tá pertinho de mim, o microfone tá aqui do lado da minha boca. Agora sim. Tá melhor que o seu, Jorge, porque o teu é longe pra caramba. Para ouvir tem que fazer uma força. É porque eu fico afastado do... É, fica longe. Bom, então hoje é o Livro dos Espíritos, estamos na pergunta 605. Já passamos da metade, hein? Vamos lá, É bom ou é Elisa? ruim? Eu estou todo feliz. É bom, é bom. Estou todo feliz, que bom. Eu me sinto com a possibilidade de estudar mais um livro, pelo menos. Se Deus quiser. Não, vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Então, pergunta 605 do Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 11, dos Três Reinos. Pergunta 605. Vamos lá. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se esta última não existisse, só como bruto poderia ele viver? Por outro, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita? Dessa maneira de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem, efeito da predominância de uma ou outra dessas almas. Ixi, Maria, quer dizer que esse homem que Kardec está perguntando está cheio de alma, né? Nossa, Deu desalmado. deu um nó na minha cabeça, tanta alma, se entrelaçaram aqui as almas. Deu desalmado e o superalmado, pelo jeito, né? E está na pergunta aqui, também um que só tem uma alma, só, né? Só o bruto. É, uma pergunta interessante, que Kardec já tinha feito essa pergunta mais ou menos lá atrás, na 385, que ele fala essa questão da criança, quando alcança, né, a adolescência, parece que é outro espírito, né? Quer dizer, outra alma, né? E nós sabemos que não, é a aborrecência, né? Que ali lá os espíritos falam, não, é o espírito se manifestando. Enquanto teve aquela fase infantil, né? E aquela pré-adolescência, ele ainda era acessível né, a cegamente, ou quase cegamente, né? Ouvir os pais. Mas quando chega a tal da aborrecência, o negócio muda, porque é o ser mesmo, né? Reencarnando de verdade, né? E ele é aquilo, né? Então essa pergunta já foi feita lá atrás, sobre essa questão de duas almas. Isso aqui Kardec está nos preparando para as perguntas que eu tenho um pouquinho adiante, que é a metapsicose. Tá? Mas por isso que não vamos falar sobre isso. Tem as perguntas a partir da 611, que é onde vai acabar esse capítulo. São umas 2 ou 3 perguntas, 611, 612, acho que 613 acaba. Bom, tem gente que é tão bruto, tão ignorante, né? Que parece realmente, como a gente fala, um cavalo, né? Um cavalo.
E isso nos leva até aquela velha frase que a gente escuta muito na rua, que é uma frase um pouco muito errada, né? E muito preconceituosa, é aquela do cada vez que conheço mais os homens, prefiro, né, o meu cachorro, o meu animal, o meu gato, etc. Né? Por quê? A gente está vendo as atitudes de muitos homens, né, muitos homens mesmo, em todo o planeta. Antes tinham muitos também, só que a mídia não nos trazia. Agora, com essa integração da mídia, tudo quase que automático, né? Cai um avião, alguns segundos depois, caiu lá na China, já sabe aqui no Brasil. Né? Acontece algo no Brasil, lá no Japão também, instantaneamente vai sabendo, etc. Quer dizer, a mídia agora nos traz tudo aquilo que é bom e que é ruim. Né? Nós não vemos só o que é bom. E a gente vai vendo que a nossa humanidade ainda tem muita gente animalizada. Tem muita gente que ainda cultiva muito do bruto. Muita gente que cultiva aquela página, né, Elisa, do Cearense de Volta, né? Muitos dentro de nós, é isso? Não, é do Técnica de Viver. Técnica de Viver, eu confundo os dois livros. Quer dizer, tem muita gente que ainda está nesse time aí. E nós, às vezes, também, que no Técnica de Viver, nos mostra que tem situações que nós estamos bem, mas às vezes nós nos perdemos. Principalmente quando mexe com o tal do tendão, nosso tendão de Aquiles, né? Que é a parte mais frágil, fragilizada do homem, do ser humano, é o tendão de Aquiles no físico. Né? Quando mexe no nosso emocional, no nosso filho, na nossa mãe, né? Em alguém que a gente gosta muito, esposa, marido, etc., né? Da sogra de alguns, né? Então, a gente vê que a gente extrapola, a gente bota aqueles dentro, que estão lá dentro de nós ainda, que ainda não estão adormecidos. Eles estão bem atentos para qualquer situação, né, como age o instinto, né, aparecer instintivamente. Não dá tempo do raciocínio. Chega. Hein? Falou a palavra-chave aí. Né? Então, confunde. Apesar que a pergunta aqui é mais voltada para aquele que é mesmo normalmente, né? Que a gente vê na internet, né? O cara vendendo a laranja, aí o outro pergunta, seu fulano, a laranja é doce? Ele responde, não, é laranja. Se fosse doce, estava no vidrinho aqui, na latinha. Quer dizer, a gente ainda brincamos, né? Com essas coisas assim né? Desse instinto de bruto que nós temos, né? Lógico que aquilo ali é montado para fazer uma graça, né? Mas há muito isso ainda. E Kardec está perguntando isso aí. Alma animal e alma espírita no mesmo corpo? Nós sabemos que não tem condições. Nós estamos vendo falando aqui o tempo todo o quê? Dessa diferença. Por exemplo, nós temos uma alma que é o nosso cérebro. Nosso cérebro difere totalmente do cérebro de qualquer animal. Então, o nosso cérebro é uma máquina super bem montada, totalmente diferente. Nós já comentamos isso nas 2 aulas aqui, se não me engano. Né? A questão, na outra pergunta aqui, na pergunta anterior na letra que fala a questão dos animais possuem inteligência somente para a vida material. Eles têm uma pequena inteligência, mas mais voltado que a vida material. E o homem não. Já proporciona para nós a vida moral. Então, a nossa alma, devido a essas diferenças, que são várias, já nos dá mais responsabilidade, muita responsabilidade, coisa que os animais ainda não têm, não chegaram a esse nível. Falta muito para chegar a esse nível. Mas Kardec está fazendo essas perguntas aqui, porque é interessante que até hoje, isso foi escrito em 1857, e hoje nós estamos em 2024, e a gente fala isso que nós falamos, né? Ainda há pouco nós falamos, cada vez que começa o homem prefere mais o meu animal.
A gente está vendo coisas hoje, principalmente nessa questão da transição, que são brutais. São brutais mesmo. E cada história que realmente arrepia a gente. Né? Infelizmente, nós estamos dentro de um contexto que nós temos também que passar por tudo isso. Até para aquela história do bem-aventurado, os que têm sede, fome e sede de justiça. Né? Por quê? O que é ter a fome e a sede de justiça? É a gente estar junto disso aí, não se sentir bem, mas fazer a nossa parte. Quer dizer, vamos continuar fazendo a nossa parte. Vamos procurar fazer o justo, o correto, tá? E não deixar que isso nos impregne, né? Chegue a nós. Né? A gente tem que aguentar calado mesmo e fazer nossa parte, que é o importante. Vamos continuar tentando fazer o justo, o correto, o certo. Mas, poxa, eu estou tentando, tem ali um grupo enorme, é problema deles. A porta é estreita. A porta, cada um vai passar sozinho. Ninguém vai passar conosco. Nem aquele que nos ajuda, nem aquele que nos atrapalha. Somos nós sozinhos, um por um, né? E não cair nessa questão aqui, nessa questão da brutalidade. Logicamente, não repito, tem horas que realmente a gente se perde, a gente balança. Mas tentando sempre ver se na próxima vez não acontece. Alguém quer comentar, gente? Já falei para caramba sobre essa pergunta. Nós não costumamos dizer que o animal, cachorro, ele se assemelha ao dono dele, ao dono da casa em que ele vive, ele reconhece, ele se recolhe quando o dono vai dormir, ele já sabe qual é o cantinho dele. Isso aí, se nós pegamos deles, eles pegam de nós a nossa convivência, nós também pegamos dele. Não precisa duas almas. Então, somente que tanto conversar com o animal, com o cachorro, com o gato, ficar batendo papo com eles, eles vão se adaptando a nós. E outra coisa, é um sintoma, não é o que realmente seja, mas ainda é um sintoma do nosso instinto animal, né? Da nossa situação pelo qual nós passamos de animal. Eu acredito que seja isso, porque eu tive 2 cachorros em casa e todos 2, eu não sei se eu me adaptei a eles ou eles se adaptaram a mim, eu não sei. Porque eles sabiam tudo que nós estávamos preparando para eles. Uma comida, o barulho do prato, o barulho de alguma coisa que chamasse a atenção deles. Isso aí eu acho que precisa se levar em consideração, não 2 almas. É impossível isso. Nós precisamos pensar nisso com mais atenção, né? O Kardec faz uma pergunta lá na 773, Laços de Família. Ele diz assim, por que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer desde que estes não mais precisam de cuidado? Os animais vivem a vida material e não a vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem, por princípio, o instinto de conservação dos seres que deu à luz. Eu estou só lendo, para mais ou menos o que eu acho que o Roberto já deu uma palhinha indicativa, porque os animais vivem a vida material, né? E nós, seres racionais, vamos dizer, é a parte, né? É diferente. A gente raciocina e pensa. Mas quando eu usei a palavra-chave, né, quando você já falou instinto, é o que nós ainda precisamos trabalhar. Muito dentro de nós. É verdade. E isso brota em certas circunstâncias, diante de situações que, às vezes, sem que a gente deixa
se você está participando do evento, qualquer que seja, tem aquele ímpeto. Tem um ímpeto, quer dizer, interno. Você, mais ou menos, vai ter uma certa noção do que está fazendo, nós estamos enrolados até o pescoço. E ficamos numa situação bem assim, embaraçada. Porque eu acho também que ele fala na 774, que ele coloca que há pessoas que, de fato, os animais, ao cabo de certo tempo, abandonaram as suas crias. Aí está falando que um animal chega um período que ele segue a vida deles e os filhotes não têm. Mas estão preparados. E não é o caso muito de nós, né? Que a gente fica numa situação bem assim. Bom, aí falado em detrimento a essas situações. É só isso que eu gostaria de. A gente demora muito, né? A mãe largar a cria. Tem mãe aí que tem cria aí aos 40 anos de idade, 50. Mas é isso aí. Porque nós precisamos mais mesmo desse período aí, né? Que os animais não precisam. Interessante, né? Bom, e a outra coisa que eu vi no livro do Miramês, ele fala da evidência também, né? Que muita gente, pelo que eu entendi, né, tem evidência e quando olha para outro homem, vê, né, vários corpos. Né? E o Miramês está falando que isso é a questão que tem gente que consegue alcançar os outros corpos, né, espirituais que nós temos. Né? Nós não temos somente esses, né, o físico, o duplo, o perispírito, não consegue alcançar lá o mental inferior, o mental superior, o átimo, o búdico, não sei o que mais, né? Também tem isso, e gera essa confusão, porque a pessoa vê outros corpos e pensa, poxa, tem outras almas, né? E às vezes a pessoa que ele está vendo é muito bruta, né? Muito. Aí, poxa vida, então isso aí tem a alma animal ainda está junto a ele. Mas, se a gente for olhar que a alma animal está junto a nós, né? O perispírito é bem, nossa, ainda bem animalizado, né? Ainda está bem grosseiro, digamos assim, né? Bom, alguém mais quer comentar aí? Consuelo, Elisa? Não, tranquilo. Então, a maior diferenciação, só para completar mesmo, é a questão mesmo moral. Tá? Toda a diferença está nisso aí. Tá? Nós somos responsáveis. Então, a alma humana já tem total responsabilidade dos seus atos. A não ser aqueles espíritos bem grosseiros que ainda estão, né, começando no reino nominal. Não vou falar elemental, não, nominal mesmo. Conforme na Evolução em Dois Mundos fala que o perispírito da Terra, já que eu falei de perispírito grosseiro, ainda é pastoso, olha só. É um negócio bem mesmo, tá? E esses homens realmente ainda tem já alguma responsabilidade, mas muito pouco, por quê? Está no começo da caminhada como homem, né? Já são homens, mas estão mais para os australopitecos do que para homem, né? Ainda estão bem no início mesmo, né? Nosso planeta, eu acho que já não tem índios ainda, aborígenes, né? Mas esse tipo de espírito talvez tivesse há 40, 50 mil anos atrás, quando o planeta primitivo, né? Então é isso aí. Mesmo assim, eles só são portadores de uma única alma. Com toda essa diferença já para nós. Fala, Selber. Nós que conhecemos bem o interior, você, eu, nós ainda encontramos essa fera dentro de certos homens do interior, certo? Nós ainda encontramos essas feras. Porque, em todos os sentidos, só tomam banho no rio, eles comem com tanta pressa, porque estão com tanta fome de colher, que eles devoram aquele prato de comida no mato, almoçando. Então, no homem do interior, a gente anda a ver muito do animal nesses homens do interior. São bruscos, são brutos, eles não se eles começam uma discussãozinha, daqui a pouco estão
um puxando o facão para o outro, né? Então, mostrando os dentes conforme mostra uma fera, mostrando os dentes conforme mostra uma fera. Então, a gente ainda vê muito isso no homem do interior. Eu vivi 11 anos no interior, e você foi nascido e criado no interior, então você vê muito isso ainda, você ainda percebe muito isso ainda. Olha só, vocês estão conversando, a minha memória foi lá atrás, mas há muitos anos. Eu não sei se o livro é de Hercílio Mães, A Vida no Planeta Marte. Ele conta que alguns, por exemplo, espíritos que é migrado de alguma ambiência, por exemplo, vamos citar aqui a Terra, migrado para lá, eles não vão encarnar na civilização marciana. Eles observam, o estudo lá é feito pela arcada dentária. Quem tem os caninos, que há uma deficiência na parte superior dos dentes, o dente não trinca direito, não fecha direito, esses espíritos têm alguma anomalia. Então, são ainda selvagens. Eles vão reencarnar em umas regiões mais recuadas do planeta, se preparando, tendo toda a terapia, todo o trabalho. Isso é o que o Hercílio, se eu não me engano, ele para mim é o autor. Eu não posso afirmar. Eu não lembro, tem muitos anos. Mas aqui eu também estava lembrando que o Emmanuel, ele cita num dos livros, que eu não lembro qual, mas você deve lembrar, ou alguém deve lembrar, ele fala que nas regiões ainda do nosso planeta, eu não me lembro se a palavra seria algumas civilizações subhumanas. Então, eu acredito que por exemplo, um cereal que encarna, que começa a fazer um montão de absurdos, porque isso ainda é pertinente à natureza desse espírito. E, finalizando, no período, quando Kardec estava na elaboração, não sei qual seria o livro, eu não sei se é o Evangelho, ou dos Médiuns, ou dos Espíritos, que ocorreu na França, um serial lá naquela região lá, cometeu vários crimes. Aí ele foi lá, eu acho que foi dos Espíritos, acho. Ele foi consultar o São Luís, que é quem ele recorria. E o São Luís disse, não, esse espírito aí, ele ainda ele é muito selvagem. A natureza dele é essa. Por exemplo, se nós formos uma tribo de canibal, o que vai acontecer? Não irá, não há alimento. Vamos preparar sopinha fragmenta e joga lá para fazer a sopa. Então, esses detalhes que nós desconhecemos ainda. E poucas pessoas encaram isso a sério, sabe? Encara a sério mesmo, raciocinando, entendendo a hierarquia, né, dos espíritos. Eu estava rindo quando o senhor Roberto falou, que eu me lembrei de uma história. Eu trabalhava em Bom Sucesso, fui transferido para Caxias, a mesma empresa, né? Quando eu cheguei em Caxias, olha, lá era bem diferente. Estou falando de 1979, tá? 78, 79. Eu tinha 17 para 18 anos. E o negócio era meio brabo lá, né? Então, um dia... Hein? Olha só, chegou uma carreta de madeira e, de repente, sabe aquela gritaria, tem uma cobra no meio, tem uma cobra no meio. Isso é normal, naquela época era bem normal. Hoje até que é difícil isso acontecer. Foi uma correria para lá e para cá. Eu também, né? Logicamente, né? Muito, muito corajoso, eu corri, né? Não, isso era tipo 8h30 da manhã. Então foi 9h30, a firma era grande, eu fui para outra ponta, né? Malandro. Voltei. Que eu voltei, chegou o pessoal, vem cá, tu tá de carro aí? Eu estou. Pô, quebra um galho pra gente. Vai lá na mercearia Araújo, vai lá na mercearia e compra isso aqui pra gente, batata, isso aqui. Eu fui. Fui, voltei. Quando ficar pronto, a gente vai te dar um pouco. Eu disse, ficar pronto o quê? Vocês vão cozer o quê? A cobra. Os caras pegaram a cobra, gente. Foi o almoço da moçada, a cobra. Eu nem fui lá ver. Olha só. Né? Então, nós estamos aí juntos e misturados, né? É mais ou menos isso que se fala, né? Vamos lá? Elisa, está sem som.
Vocês quiserem o convite, eu dou, tá? O convite lá comer lá Estou pro aqui pessoal. refletindo. Quando eu fui no Butantã, lá em São Paulo, com as minhas amigas, a gente foi para o seminário de física, né? E depois acabou o seminário e fomos passear em São Paulo. Aí fomos no Butantã. Gente, que péssima ideia. Que péssima ideia. Aí todo mundo com fome, vamos almoçar. Uma galera, né? Vamos almoçar aqui no restaurante mesmo, porque a gente já está aqui e depois a gente continua passeando aí dentro. Cara, quando o cara veio e trouxe cardápio, o que vocês vão querer? Eu falei, eu quero qualquer coisa, menos cobra. Opa. O homem ficou desconcertado. A gente não serve cobra aqui. Eu vou te falar uma coisa, Elisa, eu nem fui ver, viu? Imagina. Água gostosa, você não quis, não? Deve ter sido uma jiboia, não? Eu disse que era branca, né? Era branca, agora o que era, branca, não sei. para dar para muita Era gente branca. comer, tinha que ser grande. Devia ser enorme. Porque aquilo deve minguar quando cozinha. Quero Bom, nem saber como é que é. Não quero saber. Vamos lá, então, na nossa. Vamos ver a pergunta e a resposta agora. Tem letra essa pergunta. Vamos lá. Pergunta 605. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que se esta última não existisse, só como um bruto poderia ele viver. Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita. Dessa maneira, deve viver resultaria serem os bons e os maus instintos do homem, efeito da predominância de uma ou de outra dessas almas? Não. O homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos, resultantes da sensação peculiar aos órgãos. Dupla, no homem, só é a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, participa da dos espíritos. Então, por que esse porém aqui que Kardec está nos preparando para o negócio da metempsicose, né? Porque se, né, aquele lance da pergunta lá, por outro, que ele fala aqui, né? Se a última não existisse, o bruto, só como animal, a alma do animal poderia viver, né? O homem bruto, né? Então haveria uma chance de reencarnar como um animal. Então, nós temos aqui, a pergunta é muito, a resposta é muito, muito boa, que fala isso, dupla no homem só é a natureza. Quer dizer que o nosso instinto vem do quê? O instinto ainda vem do quê? Do físico. O espírito não tem esses tipos, esses instintos que nós temos aqui no corpo físico. Que, aliás, nem precisa. Logicamente, estou falando do espírito quando ele já está em um certo nível evolutivo. Porque nós, quando desencarnamos, se ainda estamos muito presos ao corpo, logicamente, nós vamos ter frio, calor, fome, todas as sensações que o corpo, né? Das necessidades do corpo. Só depois de adaptação e tal, nós vamos ter as sensações de espírito. Eu não sei quais são. Já estive lá várias vezes, mas não me lembro, gente. E por enquanto estou a fim de lembrar, não. Daqui a pouco, deixa eu passar a mão um pouquinho para me lembrar como é que é. Né? Então, nós participamos de duas naturezas. Mas, na realidade, se a gente for olhar alguns espíritos encarnados entre nós, já não participa muito dessa natureza do animal, não. Né? A gente vai ver que já está um pouquinho... A gente pode dar um famoso exemplo, Chico Xavier. Né? Não precisa nem falar muito sobre o Chico, né? Tinha animal ali, o Chico. Tinha as historinhas que ele criava, botando ele como errado, aí o Emmanuel corrigindo, para a gente pensar, poxa, o Chico realmente
erra também. Nós também erramos, mas lá, ele tentou e consertou, vamos também consertar. Didática pura, né? Ok? Alguém que mais quer falar? Então vamos para a letra A. Elisa está sem som. De modo que, além de suas próprias imperfeições de que cumpre o espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? Olha, essa tem muito a ver com aquela famosa pergunta 917, né? Como destruir o egoísmo. Estão lembrados da resposta? É o homem ainda muito próximo da sua origem. Porque, aliás, desculpa, destruindo o materialismo. A resposta. Aí vem depois, o homem ainda muito próximo da sua origem, porque essa questão material, essa influência da matéria que nós sofremos é muito grande mesmo. Nós vamos ter muita dificuldade ainda para parar de sofrer essa influência. Não vai ser uma nem duas reencarnações, não. Até a gente botar na nossa cabeça que nós somos espíritos, que o corpo é somente um instrumento de trabalho, ainda vai demorar um pouco. A gente vê por aí, né, no nosso planeta, que isso é uma unanimidade. Né? A influência da matéria exerce sobre muita gente. Eu acho que 99,9% do planeta. Uns poucos que já estão livres dessa influência. Por isso que o planeta tem tanto problema, né, da questão do egoísmo e do orgulho. Que isso tudo provém que essa influência da matéria, do gosto, né, do gostoso, do comprar, que os espíritos adoram as palavras, comprar, né, com essa matériazinha aqui, né, que elas não dão sensações, né, sensações muito boas e ruins também, né. Mas nós gostamos delas assim mesmo. Então, além das imperfeições que são morais, a pergunta é essa, que nós temos que nos despojar, ainda tem esse problema, a influência da matéria. E também temos que nos livrar dessa influência. A perguntinha de Kardec é boa, né? Alguém quer falar sobre ela? Boa. Então vamos lá, Elita. Então, vamos lá. De modo que, além de suas próprias imperfeições, de que cumpre ao espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? Quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Espera aí. Não vedes? Espera um instantinho. Olha só a resposta do início. Quanto mais inferior o espírito. O espírito é inferior por quê? O problema... Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Essa questão, quanto mais inferior o espírito, ou seja, são as imperfeições morais que nós temos que nos despojar. Então, essa influenciação da nossa inferioridade é que nos liga mais à matéria. Então, temos que lutar muito por isso, para ficar mais fácil desatar os laços da matéria. É o que os espíritos estão nos falando aqui. Fala, Jorge. Deixa eu tentar pegar uma câmera. Oi, estou falando. Libertação, o ministro Flávio, lá ouvindo, eu acho que é ouvindo o capítulo 1, ouvindo elucidações, se eu não me engano. O capítulo 1 é o Flaco mesmo, o 2 é o Gúbio, o terceiro agora é a Matilde. Não, sim, eu estou falando só para pensar o que está se comentando, essa questão, porque ele diz que tem criaturas, cabeças, né? Por exemplo, filósofos, tem professores, tem reiteradas criaturas que eles, o papel seria conduzir, orientar,
esclarecer, filósofos, por exemplo, mas só que ficam eles na questão da barreira. Vou ler na íntegra o que ele diz aqui, estava lendo isso aqui, ó. Capítulo 1, está aqui na mão aqui, ó. Ele cita assim: eminentes pensadores do mundo traçam diretrizes à salvação da alma, mas somos de parecer que possuímos suficiente número de roteiros nesse sentido, em todos os setores do conhecimento terrestre. Reclamamos, na atualidade, quem ajuda o pensamento do homem na direção do alto. Então, nós reclamamos. E por que muitos de nós estamos aí empacados, estacionados? Aí, quem falou, eu não sei quem foi que falou, que há 10 mil anos a gente fica na chamada roda de Sansara. Não é? Eu agora estou dando um pulão aqui no contexto aqui. Aí ele cita políticos, aí ele fala de Péricles na Grécia, ele fala de Napoleão, fala do Alexandre, mas não falou do Júlio César, que é o mesmo, e fala de outros que têm o papel de conduzir, e falou até do Luiz Pasteur, que ele não conseguiu controlar as questões, essas que ele tinha detectado, que é do mundo microbiológico. Pois é. Então, hoje nós estamos carentes de pessoas, né, de pessoas que pudessem, ou têm, mas fazem trabalho no anonimato, para esclarecer, para orientar e tirarmos nós desse estado. Quanto mais inferior o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria, que é o trabalho. O que o Flaccus lá fala, quando ele fala do pensador, ele está dando um pitaco também nas igrejas. Por quê? Muitos desses vêm com um trabalho, né? Um comprometimento para ajudar nós, irmãos, jornada. O Gruber toca nesse assunto, né? Toca nesse assunto. Estou só, assim, mais ou menos, puxando nesse sentido, porque é desgastante, Tem um livro tem um Boa Nova e tem um outro do Irmão X, que ele fala que foram 9 ou 10 encarnações de um espírito que fez tudo direitinho. Mas chegou, isso lá no capítulo 1. Eu comecei a ler hoje pela manhã. Então, ele cita o seguinte, que esse espírito, depois de conseguir atravessar toda essa caminhada, fez toda essa caminhada, e conseguiu o aval de Jesus. Aí ele fez um pedido. Ele queria ser santo. Aí Jesus, olha, não dá, mais ou menos assim, tá? Aí foi concedido a ele essa, tá, que você quer, leva. Ele veio, encarnou, né, e começou. Aí você citou o Chico, né? O Chico Xavier veio com esse trabalho. O Chico conversava, abraçava, né? Virava à noite, renúncia aqui, renúncia ali, escutava aqui, escutava colar. Esse espírito, né? Chegou em determinado momento, ele não suportou. Porque é muita gente pedindo. E muitas pessoas estão fazendo a sua parte. Pede, mas não faz a sua parte. A gente, você não vai ao centro? Vai ao centro. Mas se se fala, não apresenta, não faz o estudo, é isso que eu estou dizendo, me referindo, falando de modificação de comportamento, de atitude, de atos. Mas nós fazemos isso? Nós preferimos ficar na malbaratação, malbaratamos o tempo esperando cair do céu alguém para resolver o nosso problema. Por que nós estamos nessa situação? Todo mundo quer ganhar bom salário, mas faz por onde? Fica esperando aí que alguém lá abone um salário que compense. Vai ganhar muito? Vai gastar no cervejal. Olha, espírito inferior. Vem as drogas, vem isso, vem aquilo, vem boemia e vai embora. Pare por aqui. Pronto. Senão vou. Você falou, eu estou esperando aquele meu tio lá da Europa, que eu nunca conheci, chegar aqui e tocar a campanha. Eu estou morrendo, está aqui toda a minha fortuna, fica para você. Tchau. Estou aguardando isso, mas não acontece. O homem é duro na queda. Vida longa, né? Beleza? É isso aí. Vamos lá. Quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que ligam a matéria. Não vedes? O homem não tem duas almas.
A alma é sempre única em cada ser. São distintas uma da outra a alma do animal e a do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. A metapsicose aí, que ele vai falar daqui a pouco, tá? Mas vamos embora. Conquanto não tem a alma animal, que por suas paixões univele aos animais, o homem tem o corpo, que às vezes o rebaixa até eles. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade, de instintos, porém ininteligentes, estes e restritos ao cuidado que a sua conservação requer. É por isso que a ciência nos considera o quê? Né? Reino animal. Né? O homem pertence ainda ao reino animal, ordem dos mamíferos. Né? Porque nós participamos muito disso aí, é isso que está falando aqui, a questão do corpo ter dotado de vitalidade e de instintos, porque principalmente, né, o instinto de conservação que nós temos. Né? Tem muito a ver com a proteção a esse corpo, porque inconscientemente o espírito precisa desse corpo para a sua missão, o seu trabalho. Né? Digamos que toda reencarnação não deixa de ser uma missão. Se é melhorar, seu objetivo é a melhora, a evolução, o progresso, então não deixa de ser uma missão. Por mínima que seja, é uma missão. Né? Vamos ler. Alguém quer falar? Vamos ler a observação de Kardec. Agora é Kardec quem está falando. Encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. As duas naturezas nele existentes dão às suas paixões duas origens diferentes. Uma provém dos instintos da natureza animal, provindo as outras das impurezas do espírito, de cuja encarnação é ele a imagem e que mais ou menos simpatiza com a grosseria dos apetites animais. Purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto. Isento dela, eleva-se à sua verdadeira destinação. Viu? Quando a gente ficar com raiva agora, vamos nos lembrar disso aí, desse comentário de Kardec, tá? Sob essa influência, aproxima-se do bruto. Isento dela, eleva-se à sua verdadeira destinação. E a gente passa por isso aí o dia inteiro, né? tá difícil andar na rua, tá difícil ver um noticiário, tá difícil tanta coisa agora, mas nós temos que vencer isso aí. Não podemos nos aproximar do bruto. Temos que nos afastar. E nesse mundo complicado, nesse momento complicado que nós passamos, né? É o que Jesus fala, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá? Capítulo 24 de Mateus, é o sermão profético, que é sobre essa situação que nós estamos passando hoje. Alguém mais quer falar sobre essa pergunta? Então vamos embora para 606, Dona Elisa. Aí, seu Roberto, vamos para outra pergunta. 606. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Olha, essa pergunta aí, eu achei muito interessante a resposta. Da onde que se tira, né? A inteligência, da onde nós tiramos? Se a gente for lá na pergunta 8.9 do Livro dos Espíritos, né? Os Espíritos falam que... Deixa eu ver aqui como é que os Espíritos falam, que é bem melhor o que eles falam do que o que eu vou falar. 8.9. Não, está falando aqui sobre o pensamento. O pensamento é muito ligado à inteligência. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está, porque é a alma que pensa.
Mas o pensamento, bota aqui no final, a observação assim, o pensamento é um atributo. Quer dizer, o nosso pensamento é um atributo do espírito, não faz parte do espírito. A mesma forma, essa pergunta aqui nos coloca que a inteligência também é um atributo do espírito. E a pergunta aqui, da onde tiram? Então está em algum lugar e nós, né, vamos nos exercitar. É tipo assim, está tudo na nossa frente. Jesus falava para a gente, o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de vós. Qual de nós já alcançou o reino de Deus? Ele está dentro de nós. Está aqui. Está no Espírito, é lógico, né? No Espírito. Nós somos criações divinas, filhos de Deus. Então, se o reino dos céus está dentro de nós, nós temos o quê? Que buscá-lo. A mesma coisa, essa pergunta vai nos mostrar a respeito. O pensamento lá atrás já nos fala sobre isso, que é um atributo do Espírito. A inteligência também, a gente vai entender aqui que é um atributo também. Ou seja, a gente falou na aula passada sobre que o amor podemos considerá-lo uma energia. Então, podemos considerar também a inteligência uma energia que está em todo o universo, o reino dos céus está dentro de vós, mas nós temos que alcançar essa energia, alcançar essa vibração. É mais ou menos o que está falando essa pergunta aqui. Essa é a letra A dela. Está dando para entender, gente, o que eu estou falando? Jorge, Elisa, Consuelo? Sim, eu estou entendendo. Eu estou aqui dando uma olhadinha na 78, que eu acho que é mais ou menos o que você está aí apontando, né? Falando para a gente. A pergunta é assim, ó, os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus? Porque a questão lá atrás, onde tira os animais o princípio inteligente, que constitui a alma, né, de natureza especial, que são dotados. Ele fala do elemento inteligente universal. Então, na 78, ele diz assim, ó, se não tiveram tido princípio, são iguais a Deus. Agora, quando, ao invés, são criação sua, e se acham submetir à sua vontade, Deus existe de toda a eternidade, é incontestável, quanto, porém, ao modo por que ele nos criou. Então, a gente, eu vou falar por mim, eu posso estar erradíssimo, né? Do elemento, que elemento inteligente é esse? Esse elemento inteligente é um ponto, né, que a gente pode atribuir, dentro da nossa falta de linguagem ou falta de conhecimento, um átomo, né? Então, esse é o elemento, né, universal. E esse elemento universal, a partir do momento, aí a gente não sabe quando, vai embora. Quantos milênios, né? E muitos estão agrupados aí, por exemplo, a gente, é porque nós não entendemos, né? Pessoal, para me fechar rapidinho. Por exemplo, a gente tem um agrupamento de uma montanha. Então, quando chega o alto achando que já está na hora de retirar o elemento inteligente, o material continua, mas não tem mais ali, e a erosão vai consumir o material, porque não tem mais o elemento universal. E esse elemento ele vai para uma outra etapa, qual a seguir eu não sei. Né? Então, De uma certa forma, é isso aí. O elemento está lá, é a gente que tem que vencer, né, tirar o máximo dele. Exatamente. E, na realidade, é que tem muito a ver com aquela pergunta 621, onde estão escritas as leis de Deus, na consciência. Porque a lei de Deus, na realidade, é uma só. Daquela historinha que a Joana de Anjos conta da gente, dos dois sábios, né, dos dois mestres judeus, né, o Shammai e o Hillel, que o cara quis brincar com, né, gozar a cara dele, chegou para o Shammai, que era bravo, vem cá, como é que eu posso ler a Bíblia e aprender ela em um dia só? Né? E o Shammai ficou bravo, esqueceu que era mestre, falou um monte de bobagem, botou o cara para correr, o cara saiu rindo, né? Conseguiu irritar isso aí. Aí chegou em cima do Hillel.
Aí eu falo para o Girau, vem cá, eu queria saber como é que eu posso aprender a Bíblia enquanto eu boto o meu... Assim, faz aquela posição de 4 que a gente manda, né, o cara quando está meio tocado fazer, para ver se está aí bom ou não, né? Até eu me cansei de botar meu pé no chão. Você me pode me dar a resposta? Ele, eu posso sim. Botou, né, fez a posição de ficar de 4, a perna cruzada, né? Quando ele cansou, botou o pé no chão, ele, eu posso falar? Ele pode. Amor. Ele, o que é que você quer falar com isso? A Bíblia toda, né, não é a Bíblia, lá é o Antigo Testamento, né, nos ensina somente isso. É só o que Deus quer que a gente faça. Tudo que está escrito significa amor. Então, as leis divinas, o que são as leis divinas? É isso que nós estamos vendo aqui, né? Que está dentro de nós. Só precisa o quê? Nossa parte é essa expansão. Tem as fases. Vai falar na letra A dessa resposta aqui, sobre essas fases aí. Essa elaboração que a madeira, a maneira, desculpa, eu estou com madeira na cabeça, pelo amor de Deus, já trabalhei demais hoje. A maneira que os espíritos vão, a palavra e a maneira que os espíritos vão expressar isso aí. Tá certo, seu Roberto Consuelo, Elisa, tudo bem? Bem, tá. Tá sim, tudo tranquilo. Que eu estou falando aqui, quero ver se, né, tá pegando. Então vamos lá, Elisa, vamos ler logo, que falta pouquinho tempo para acabar essa pergunta também. Tá sem som, Elisa. Eu abro e fecho. Onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados. O elemento inteligente universal. Quem é o elemento inteligente universal? Deus, tem uma cola aqui. A emanação vem toda de quem? De Deus. Não é isso? Então, de lá que nós tiramos, mas só que nós não vamos lá tirar, já está em nós. Bom, vamos ler a letra A. Letra A. Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais? Se nós somos criados por Deus, somos filhos da divindade, filhos do Altíssimo, não é isso? Nós já casamos, nós somos o quê? A semente. E não é dentro da semente, não está toda a árvore lá na frente? Logicamente, isso é um exemplo bem grosseiro, né? Que a árvore chega a outra, mas nós nunca vamos chegar a Deus, né? Nós esperamos sempre os relativos. Mas não está dentro da semente? Os Espíritos têm um livro aí que fala sobre a bolota, né? Que é a semente do carvalho, né? O carvalho é uma árvore enorme. Está tudo dentro da bolota. Aquela bolinha diz que é a semente do carvalho, a bolota. E lá vira uma grande árvore. Tá? Então, a pergunta é, de onde tira tudo? Deus. Vamos ver a resposta. Por isso que a resposta número 1, né? Da pergunta número 1. É isso? A inteligência suprema é causa primária de todas as coisas. Uma coisa que a gente sempre fala o seguinte, quando a gente fala em inteligência, se a gente for prestar bem atenção, é uma coisa divina. Tá? É uma energia divina também. Aí quando fala o fulano é inteligente, não, hein? Tem um intelectual mais, um raciocínio mais, né? Além do normal, digamos assim, acima do nosso, etc. A inteligente, a gente pode falar o seguinte, aqueles que utilizam essa capacidade para seguir as leis divinas. E são felizes, porque o Filho de Deus, isso a gente vai ver em Provérbios, na Bíblia, falando o tempo todo, né? Que segue o Pai e tal, né? É feliz. E o livro dos Espíritos nos fala na pergunta 614. Sobre as leis divinas, só é infeliz quem delas se afasta. Então, a pessoa
que a gente vê aí, grandes gênios, grandes cabeças, mas às vezes para o mal, às vezes não é tão para o mal, mas também, de uma certa forma, prejudicando alguém, né? Ou prejudicando a grupos, etc., né? Não são pessoas inteligentes. Agora, se a gente pega uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi, ou um Sai Baba, pega aí a irmã Dulce, vai pegando algumas pessoas aí, sim, porque utilizavam aquela capacidade de raciocínio deles por quê? Para o bem dos outros. E se tornam uma inteligência. Ah, mas não é na área tecnológica nem científica. E aí? Né? São inteligentes. Fazem o que o Deus quer, o que o Pai quer. Quer ler a resposta dele? Não. Quer falar alguma coisa? Fala. Não, sem dúvida alguma. Porém, no homem passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Etapa animal, etapa luminal, etapa angelical, etapa não sei o quê, e mais adiante. É isso? Essa elaboração são as etapas que nós vamos descendo para alcançar a famosa iluminação. Tá? Vamos nos purificando para poder alcançar a veste nupcial. Aí a gente vai compreendendo as palavras de Jesus, vai compreendendo o Evangelho, vai compreendendo, né, o que ele quis falar de forma tão simples. Tudo certo? Certo. Certo. 2 hoje, hein, gente? 2 perguntas hoje. Aí, seu Roberto, menos 2 hoje. Tá melhorando, tá melhorando. Já tá me deixando um pouco mais animado.